Olá, tudo bem? O vídeo de hoje será para tentar entender um pouco a política ou as intenções políticas do governo Bolsonaro e dos empresários em relação à pandemia e a forma como a pandemia acaba se expressando no Brasil a partir da desigualdade social e econômica tipicamente brasileira. Então, vamos tentar entender aqui um pouquinho qual que é o objetivo do governo Bolsonaro e o que os dados atualizados da propagação da Covid-19 em alguns países e alguns bairros específicos do município de São Paulo demonstram em relação à propagação em si e as intenções políticas do governo Bolsonaro. O que dá para entender analisando os dados, então já vou adiantar parte da conclusão, é que o governo Bolsonaro tem uma aposta muito clara, né? Ele aposta na subnotificação como meio para criar perspectiva ou criar a impressão entre a população de que nós não vivemos numa uma pandemia ou numa crise generalizada de saúde. A aposta é muito simples, o Brasil é o país que menos faz testes por habitante, por milhão de habitantes, segundo dados oficiais comparativos entre países da Organização Mundial de Saúde. E exatamente por isso o governo Bolsonaro aposta, né? Ou seja, com o desinvestimento em testes, inclusive apreendido pelo ex-ministro Mandetta, diga-se de passagem, pelo desinvestimento em testes, ele acaba criando a perspectiva, esse desinvestimento fomenta a perspectiva do bolsonarismo de que nós não vivemos em uma epidemia aqui no Brasil. Nós não participamos da pandemia que hoje está em mais de 200 países. Eu peguei aqui alguns dados que demonstram, a meu ver, muito claramente a forma pela qual o governo Bolsonaro e os empresários caminham, né? Eu peguei aqui alguns países que são considerados exemplares pela comunidade científica e pela Organização Mundial de Saúde, e peguei um país específico, muito próximo da gente, que comprovadamente vive um caos generalizado socialmente falando. Podemos nem falar em relação ao sistema de saúde. Socialmente falando, que esse país é o Equador, e os países que eu resolvi pegar, que são bons exemplos, são Portugal, Argentina e Coreia do Sul. Não peguei a China nem os Estados Unidos para não cair em para não cair numa numa pegadinha do bolsonarismo, de uma polarização, a partir de uma polarização e de uma mentira, né? De uma mentira generalizada que não corresponde com a realidade. Dados são dados, né? Então, eu vou iniciar pelos países que são considerados exemplares e depois eu vou para Equador. Portugal, dados atualizados de hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde. Portugal tem 20.206 infectados e 714 mortos, o que corresponde a um índice de mortalidade de 3,53%, que seria aproximadamente um morto para cada 28 infectados contaminados. A Argentina hoje possui 2.930 contaminados, com 134 mortes, o que corresponde a um índice de mortalidade de 4,57%, que seria mais ou menos ter um morto para cada 21 infectados, né, aproximadamente. Então veja, o índice de Portugal é um pouco melhor do que o índice argentino, né? A Coreia do Sul, que é considerado um exemplo, né, de fato os dados da Coreia do Sul são muito bons, né? Ele é um país que apostou nos testes, na universalização dos testes, digamos assim, né? Não é uma universalização completa, mas eles fazem muitos testes comparativamente a outros países. Até 11 de março, a Coreia do Sul tinha 8.162 contaminados, com 75 mortos, o que correspondia a um índice de 0,9%. Ou seja, não era nem um morto para cada 100 habitantes, né?
sem contaminados, perdão. Então era um índice muito bom, né? Realmente muito bom. Hoje tem 10.674 contaminados, com 236 mortos, saltando de 0,9% para 2,21%. Ou seja, hoje a Coreia do Sul teria um morto aproximadamente para cada 45 contaminados. Aumentou bastante comparando com o mês de março, o que prova que mesmo em países que têm uma ampla política de contenção à propagação do Covid-19 e de realização de testes, a Covid-19 avança e é um índice muito melhor do que de Portugal e Argentina, por exemplo, que são também considerados países exemplares pela comunidade científica e pela Organização Mundial de Saúde. Bom, vamos pegar um país que é considerado ruim, né? O Equador, por exemplo, ele tem 9.468 contaminados, com 474 mortes, né? O que corresponde a um índice de mortalidade de 5%. Né? Então veja, não é muito maior do que o índice da Argentina, mas como tem uma quantidade muito maior de contaminado, tem uma quantidade também proporcionalmente de mortos. E isso fez com que, como o Equador vive numa conjuntura de Estado mínimo, né? Um país que talvez tenha sido o país que mais tem implementado políticas neoliberais nos últimos 3 anos, de fato, nem o serviço funerário deu conta a ponto das pessoas ficarem 48 horas, 72 horas nas ruas, até que o serviço funerário consiga retirar o corpo e dê uma destinação, um enterro decente a essa pessoa e essa família, né? Esse índice corresponde a um morto para cada 19 contaminados. Então veja, parece que tem um padrão na América Latina. A Argentina cuida bem porque ele conseguiu reduzir o índice de contaminados pelo isolamento social, né? O Equador tem um índice de mortalidade mais ou menos parecido, mas como não fez o isolamento social, né, ele tem uma quantidade de mortes, obviamente, muito maior, o que acabou colapsando o seu sistema de saúde, sistema privado principalmente, né, e mesmo o serviço funerário. Mas olha, vamos comparar com o Brasil para que nós entendamos. O Brasil possui hoje 38.654 contaminados, com 2.462 mortes, o que corresponde a um índice de 6,36%, o que seria mais ou menos um morto para cada 15 pessoas. Então veja, os índices de mortalidade do Brasil são muito piores do que dos outros países, mesmo os países aqui da América do Sul. Quando a gente compara, por exemplo, com a Coreia do Sul, nós chegamos a uma constatação alarmante, né? Se fosse o índice de morte da Coreia do Sul, e muito provavelmente o seja, porque é uma subnotificação, então nós chegamos à constatação de que o número de contaminados a partir do número de mortos brasileiros, 2.462, o número de contaminados seria 111.353 contaminados aproximadamente, né? Se fosse a mesma taxa de mortalidade da Coreia do Sul, que é um país que faz muitos testes, né? Então é muito provável que a Coreia do Sul nos dê muito mais elementos para entender a realidade brasileira do que propriamente o Equador, que é um país que também não faz testes de uma maneira generalizada. Como provavelmente com certeza o vírus ele não faz distinção de nacionalidade, é muito provável que o Brasil esteja com uma contaminação que já tenha passado de 100 mil, comparando os dados aqui, né? E é muito provável também que o índice de morte também tenha uma subnotificação, porque comprovadamente no começo, as primeiras mortes, né, os primeiros casos, eles
não foi acompanhado da realização de testes por ausência de testes. Então, comprovadamente, muitas pessoas já foram enterradas, elas foram enterradas ou sob suspeita ou sobre uma síndrome respiratória aguda, né? Porque também o índice de Covid-19 com o índice de pessoas que deram entrada nos aparelhos públicos por síndrome respiratória aguda também não batem, né? Comparado também com o ano de 2019. Então é muito provável que o Brasil esteja passando por uma epidemia tão significativa, tão grande quanto alguns países da Ásia, até mesmo alguns países da Europa já passaram ou estão passando. Lembrando que segundo projeções, ainda não chegamos no nosso pico. Por que eu falo isso que é muito provavelmente? Porque recentemente a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo publicou, semana passada, sexta-feira, um boletim epidemiológico sobre a relação de contaminação e mortos por bairro. E aí a Rede Brasil Atual, se eu não me engano, a Rede Atual Brasil, perdão, né? Um meio de comunicação informacional, né? Midiático, publicou esse boletim. Esse boletim de fato foi publicado, depois eu vi, né? Comprovei. Ele foi publicado no dia 17 de abril, né? E aqui que conclusão esse boletim chegou? Que nos bairros mais ricos a contaminação é maior, mas que nos bairros mais pobres o índice de morte é muito maior. Então olha só, bairros como Morumbi, Vila Mariana e Jardim Paulista são os bairros que têm mais contaminados. Mais bairros como Brasilândia, Sapopemba, São Mateus e Cidade Tiradentes são os bairros que têm mais mortos. Então vamos entender alguns casos aqui. Por exemplo, a gente pode tirar algumas constatações. A primeira é que nos bairros mais ricos há uma quantidade de leitos, de fato, né? Então, por exemplo, no Jardim Paulista tem 30 leitos a cada 100 mil habitantes e em Brasilândia tem 0,01, né, leitos a cada 100 mil habitantes. Dá uma diferença de 2.816 vezes, né? Então, isso de fato pode influenciar, né? Mas quando a gente analisa os dados de mortalidade, vê que não é isso. Porque em Brasilândia você tem 89 casos confirmados para 54 mortes, o que corresponderia a um índice de 60,67%, muito acima de qualquer dado internacional, qualquer dado desse planeta, né? E no bairro Morumbi, você tem um índice de 2%, que é um índice sul-coreano, né? É um índice sul-coreano. Então você tem um bairro que morre muita gente, tem 89 casos em 54 mortes, e outro bairro que tem muitos contaminados, porque tem acesso aos exames, né, pela rede privada, e tem um índice baixo de morte, um índice sul-coreano. O que nos faz concluir que, muito provavelmente, há uma subnotificação absurda em Brasilândia, né? Absurda. Se nós pegássemos o índice de morte de Morumbi, que é de 2%, e transpuséssemos com o dado real da morte em Brasilândia para descobrir o número provável de contaminados, nós chegaríamos ao número de 2.750 contaminados. 2.750 contaminados apenas em uma localidade do município de São Paulo. E é exatamente isso que o bolsonarismo, o governo Bolsonaro e os empresários apostam. Na subnotificação, para criar a impressão, para criar a perspectiva entre a população de que não vivemos em uma crise gigantesca de políticas públicas e de saúde, que nós vivemos uma gripezinha e que, portanto, nós poderíamos muito bem voltar normalmente ao trabalho. Mas, fundamentalmente, tanto o Bolsonaro quanto os empresários, eles não ligam para a sua vida, eles querem te matar, né? Se você morrer e a economia continuar funcionando, não há nenhum problema, porque com certeza os grandes empresários estão fazendo e farão o isolamento social conforme a recomendação da Organização Mundial de Saúde. O não isolamento social é só para pobre. Bom, é isso.